A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de um dos processos contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. No entanto, parte desse conteúdo já foi utilizado como prova pelo próprio Supremo Tribunal Federal para incriminar o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no caso envolvendo o suposto golpe de Estado que teria acontecido no final de 2022. A gente vai analisar aqui também uma reportagem do site UOL, que traz aí algumas informações a respeito do tema e vai falar exatamente essas questões relacionadas a essa condenação que levou Jair Bolsonaro à pena de mais de 27 anos de prisão. No caso agora, a Procuradoria-Geral da República afirma que os casos já foram utilizados, entre outros pontos, para condenar exatamente o ex-presidente e outros réus, no caso da tentativa de golpe de Estado, segundo o Supremo Tribunal Federal. E agora, o caso em específico trata-se da utilização de recursos públicos, mas naquele momento a gente viu ali durante as manifestações desse 7 de setembro de 2022, Jair Bolsonaro tomando esse cuidado, como traz aqui também a reportagem, de não falar no mesmo palco onde ele estava falando como presidente da República ali para as pessoas que foram ao 7 de setembro, mas falou de um outro carro de som de organização de seus apoiadores. No entanto, a gente vê aí as diversas contradições dentro do próprio Ministério Público em relação a essas acusações, o que trazem um possível indícios da questão da perseguição política, e agora podemos ter também essa série de arquivamentos em relação, pode ser aí o braço dos Estados Unidos pesando também sobre, quem sabe, os neurônios, a consciência do procurador, e que pode levar também até o Supremo Tribunal Federal. Tudo isso são questões a serem analisadas. A gente vai trazer aqui a reportagem para que vocês possam acompanhar também juntamente com a gente, para que possamos analisar com mais precisão o assunto. Mas a pauta agora é a Procuradoria-Geral da República, que pede o arquivamento de um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e contra o general Braga Neto. A PGR pediu ao Supremo o arquivamento do inquérito contra os dois. Braga Neto também está nessa investigação, o uso indevido de bens e recursos públicos nas manifestações de 7 de setembro de 2022. Bolsonaro e ele teriam feito uso indevido de símbolos institucionais nas manifestações de Brasília e do Rio de Janeiro. O ex-presidente discursou para apoiadores, participou de uma motociata em Copacabana, no Rio. Em Brasília, ele puxou um coro de imbrochável, depois de citar a esposa Michele, compará-la a outras primeiras-damas. A PGR disse que os atos de Bolsonaro contra as instituições democráticas foram analisados no processo da trama golpista. A Procuradoria denunciou Bolsonaro por tentativa de golpe e depois ele foi condenado. Então já houve essa condenação, por algo parecido. Por isso, a PGR diz que os atos foram retratados nos crimes já denunciados. Em setembro, a primeira turma do Supremo condenou Bolsonaro a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão na trama golpista. E aí tem cada crime, que ele foi condenado e cada sentença ali no nosso site exatamente. Ô Daniela, esse arquivamento parece que faz sentido, porque... Então, o arquivamento até faz sentido, porque Jair Bolsonaro não teve falas agressivas ao ponto de pudesse gerar falas criminosas, mas se foi denunciado exatamente nessa questão por ter feito uma tentativa de golpe de Estado a partir de suas falas, então a gente vê sim uma contradição em relação ao próprio Procurador-Geral da República, o senhor Paulo Rounet, em relação ao Ministério Público Federal de forma geral, não apresentar a denúncia no caso é justiça, mas contraditório com o próprio procurador, com o próprio Ministério Público. Vamos ouvir aí a opinião da Daniela Lima. A gente lembra que ela era uma das jornalistas da Globo News, totalmente esquerdista em relação a todos os pontos que a gente possa mencionar de política. Basicamente era um crime que já foi analisado no inquérito que ele foi denunciado e condenado. Na verdade, o alvo dessa queixa era outro, Era como se fosse usar verba, espaço público, para promoção pessoal.
houve ali, Bolsonaro tomou o cuidado de sair do espaço onde acontecia o desfile para ir para um carro de som fazer o discurso que ele fez, um discurso agressivo, né? O que o Gonê está fazendo é dizer, o Procurador-Geral da República, o que tinha de importante aqui, criminalmente, a gente já tratou na denúncia, que era o ataque às instituições, né? O uso dos bens públicos, o Procurador-Geral da República entendeu que não houve atitude criminosa ao ali, de novo, ele tomou esse cuidado, se deslocou do local onde assistiu o desfile para um carro de som que teria sido levado por um aliado, pago por um aliado. Bom, como o Ministério Público Federal é quem tem o mando de apresentar a denúncia, quando ele pede o arquivamento do inquérito, basicamente o relator tende a seguir o que está sendo pedido pela Procuradoria-Geral da República. Só a PGR, só o Ministério Público Federal pode apresentar uma denúncia, que é o que levaria à abertura de uma ação penal, né? Então, a tendência nesse caso é que siga, inclusive para mostrar à população em geral e Não exatamente no Brasil, né? A gente tem visto aí durante esse processo envolvendo o ex-presidente da República, o Ministério Público, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, tomando ações de todos os lados. A gente viu, inclusive, em reportagens recentes da Folha de São Paulo, da revista Veja, que dizem que, inclusive, né, o mandato do ministro Edson Fachin pode ser diferente, tirar essa questão do ativismo político, inclusive de se colocar no lugar das outras instituições, como é o caso da própria Procuradoria-Geral da República. A gente viu aí durante esses processos envolvendo o ex-presidente, o Supremo Tribunal Federal fazendo todo o processo, ministro sendo vítima, o próprio ministro sendo o acusador, sendo a pessoa com quem faz a investigação e a pessoa com que atribui também o julgamento e as penas aos condenados. Então, não é uma questão de que apenas o Ministério Público, apenas a Procuradoria poderia fazer a denúncia. No Brasil, a gente não sabe, né, que não vem funcionando exatamente dessa maneira, vem funcionando da maneira que agrada o governo no momento. Então, em especial aqueles que adotam a tese de que há perseguição dentro do judiciário a esses personagens, ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao seu ministro, então ministro da Casa Civil e candidato a vice, Walter Souza Braga Neto, para mostrar que não, né? O judiciário nesse momento está fazendo exatamente isso. Olha, o que eu vi de crime aqui, eu já denunciei e já houve inclusive a condenação. Isso aqui para mim não vale a pena, não configurou ação criminosa, então deixo de denunciar, quero o arquivamento. Tende a seguir, portanto, o Supremo Tribunal Federal o pedido da Procuradoria-Geral da República neste caso, exatamente porque se a PGR está dizendo que não vê crime ali, significa que ela não vai denunciar, não vai haver abertura de ação penal. Golpista. A gente vê aí exatamente como a gente viu, né, uma equiparação, né, mas que contradiz realmente, como a gente mencionou aqui no início, e trazem aí as diversas contradições em relação ao que vem acontecendo na justiça brasileira. Como a gente mencionou aqui, será que é o braço forte, a pressão dos Estados Unidos atingindo os neurônios, o psicológico, a consciência do senhor Paulo Gonê e que pode afetar também o Supremo Tribunal Federal devido às sanções, a aplicação da Lei Magnitsky no ministro Alexandre de Moraes, na esposa, no instituto ao qual eles detêm ali a maior parte do seu patrimônio, dinheiro mesmo, bens, estão no nome desse instituto, Instituto Lex. Então eu quero que você deixe a sua curtida e o seu comentário para a gente entender também a maneira que você pensa a respeito do assunto. A questão é que, ao grosso modo, né, parece que muitas coisas estão sendo levadas para o caminho de uma mudança dentro do judiciário, mas a gente sabe que politicamente também tem outras questões internas, né, que tendem, né, a tirar o próprio Jair Bolsonaro da disputa política, tendo em virtude dos interesses do Centrão de Michel Temer e Gilberto Kassab, que não gostaram da forma que foram tratados no governo Bolsonaro em especial, né, de não ter direito a fazer a indicação para os ministérios. Jair Bolsonaro colocou mais pessoas técnicas ali dentro dos cargos e deu preferência também a pessoas com patente dentro do Exército. Então, quero mais uma vez reforçar o pedido aqui para você deixar a sua curtida e seu comentário. No mais, um forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo.